Ao abrir os olhos de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Vai direto ao banheiro? Toma um copo d'água? Pois saiba que aquele gesto simples, repetido todos os dias como um hábito automático, pode estar destruindo seus rins silenciosamente. Sim, é isso mesmo. Um costume aparentemente inofensivo pode ser o ponto de partida de um problema que, anos depois, exige diálise ou até transplante. Durante décadas atendendo pacientes, descobri uma verdade surpreendente. A maioria das pessoas acredita que apenas a diabetes e a hipertensão acabam com os rins. Mas, na prática, o que vi no consultório foi outra realidade. O verdadeiro começo da doença está em pequenos hábitos matinais equivocados, repetidos sem consciência ao longo de anos. Principalmente nos primeiros 30 minutos após acordar. Esse período é decisivo. As escolhas feitas nesse curto intervalo podem determinar o funcionamento renal durante todo o dia e, em consequência, a saúde por toda a vida. Tenho inúmeros casos reais. Um deles foi de um homem de 60 e poucos anos, morador do interior de Minas Gerais, que manteve a mesma rotina matinal por décadas. Um dia começou a sentir inchaço nas pernas e falta de ar. Procurou atendimento e descobriu que sua função renal estava reduzida a apenas 20% do normal. O médico chegou a indicar diálise imediata, mas ao mudar apenas 4 hábitos matinais, ele viveu uma recuperação impressionante. É importante lembrar, os rins são chamados de órgão silencioso. Mesmo quando perdem mais da metade da capacidade, geralmente não dão sintomas evidentes. Assim, a maioria dos pacientes só descobre o problema tarde demais, quando aparecem sinais graves, como inchaço intenso, urina com espuma, falta de ar ou pressão arterial descontrolada. Nesse estágio, muitas vezes já é tarde. Pesquisas mostram que 1 em cada 10 adultos brasileiros sofre de doença renal crônica. A parte assustadora é que a maioria sequer sabe que tem a doença. Ou seja, agora mesmo, enquanto você lê estas palavras, pode ser que seus rins já estejam sofrendo danos silenciosos, sem que você perceba. Mas afinal, quais são esses hábitos comuns da manhã que vão minando nossos rins? Vou revelar um a um. Um gesto simples ao acordar que age como veneno para os rins. Um alimento frequente no café da manhã brasileiro que os prejudica aos poucos. Um costume que muitos pulam por pressa, mas que acelera a perda de função renal. E por fim, uma prática considerada saudável, mas que explode como uma bomba nos rins. Esses 4 hábitos parecem tão normais que quase ninguém desconfia. No entanto, se forem ignorados, podem levar, depois de 10 ou 20 anos, à necessidade de diálise ou transplante. Hoje, neste vídeo, vou revelar em detalhes quais são esses comportamentos perigosos e também ensinar um novo conjunto de hábitos matinais que revitalizam os rins. O futuro da sua saúde, daqui a 10 ou 20 anos, pode depender das escolhas que você faz logo cedo, ao despertar. Por isso peço que me acompanhe até o final. Essa pode ser a informação mais valiosa da sua vida. Se sentir que este conteúdo lhe é útil, inscreva-se no canal e clique em Gostei. É gratuito e com apenas um clique você garante acesso contínuo a informações de saúde que podem salvar vidas. E aproveito para perguntar, de qual região do Brasil você está assistindo este vídeo? Compartilhe nos comentários. Sua experiência pode inspirar outras pessoas. Agora vamos compreender mais profundamente por que chamamos os rins de órgãos silenciosos. A razão é simples, eles precisam estar mais de 70% comprometidos para que surjam sintomas perceptíveis. Isso significa que, mesmo se você se sente bem hoje, é possível que seus rins já estejam sofrendo danos invisíveis. Na minha experiência de 30 anos como médico, os casos mais tristes foram justamente os de pacientes que viviam sem sentir nada e, de repente, chegavam à emergência com creatinina 5 vezes acima do normal. Nessa fase não havia retorno, a perda era irreversível. Por isso peço que preste atenção redobrada às informações de hoje. Vou explicar em detalhes 5 hábitos matinais fatais para os rins, todos baseados em casos reais de pacientes que acompanhei. A sua vida pode depender dessa decisão. Se você pratica um desses costumes, precisa mudá-lo imediatamente. E vamos ao primeiro hábito perigoso: ir direto ao banheiro ao acordar, antes de beber água. Muita gente pensa, ora, que mal há nisso? Mas na prática esse é um dos costumes mais silenciosos e perigosos para os rins.
Vou contar a história de um senhor de 65 anos, o senhor Antônio, morador de São Paulo. Durante 30 anos, ele acordava e ia direto ao banheiro, sem tomar um gole d'água sequer. Só depois de urinar é que bebia água ou começava sua higiene matinal. Até que um dia chegou à emergência sentindo falta de ar e dor no peito. Sua pressão estava altíssima, 19/11, e a creatinina, que deveria estar em torno de 1, já tinha subido para 3,5. A função renal havia caído para apenas 25% do normal. E qual é a explicação para isso? Simples. Durante o sono, passamos de 6 a 8 horas sem ingerir líquidos. Nesse período, o corpo perde água através da respiração e da transpiração. Ao acordar, já estamos em estado próximo da desidratação. Se nesse momento vamos direto urinar sem repor antes a água perdida, a desidratação se agrava. O sangue fica mais espesso, o fluxo para os rins diminui bruscamente e as estruturas delicadas chamadas néfrons começam a sofrer danos. Um néfron lesionado jamais se regenera. Se esse ciclo se repete todos os dias por anos, o resultado inevitável é a doença renal crônica. Estatísticas mostram que 1 em cada 9 adultos brasileiros já sofre dessa condição, mas 90% desconhecem o problema. Isso significa que agora mesmo, os seus néfrons podem estar sendo destruídos sem que você perceba. E essa é apenas a primeira armadilha. Ainda há outras 4, e a segunda é ainda mais assustadora. Não desligue o vídeo porque estamos falando da sua vida. O segundo hábito fatal para os rins é pular o café da manhã. Muitos fazem isso por falta de tempo ou acreditando que ajuda a emagrecer. No entanto, para os rins esse comportamento é como um veneno lento. Veja o caso da Dona Maria, de 62 anos, moradora de Recife. Durante 20 anos ela praticamente nunca tomou café da manhã. Apenas um cafezinho preto e nada mais, até a hora do almoço. Certo dia chegou à emergência com dores abdominais intensas e náuseas. Os exames mostraram creatinina em 4,2 e função renal reduzida a apenas 20%. Mas por que deixar de tomar café da manhã é tão prejudicial? O motivo está no descontrole do açúcar no sangue. Quando acordamos, nosso corpo precisa de energia. Se não oferecemos alimento, a glicemia cai bruscamente. Em resposta, o organismo libera grandes quantidades de cortisol, o hormônio do estresse. Esse hormônio aumenta a pressão arterial, contrai os vasos sanguíneos e sobrecarrega as estruturas microscópicas dos rins, chamadas glomérulos. E não para por aí. Quem pula o café da manhã tende a compensar comendo em excesso no almoço ou jantar. Essa ingestão exagerada faz a glicemia e a pressão dispararem, exigindo ainda mais dos rins já fragilizados. Pesquisas mostram que pessoas que deixam de tomar café da manhã têm 1,8 vezes mais chance de desenvolver doença renal crônica do que aquelas que mantêm esse hábito. Além disso, os rins funcionam em um ritmo biológico de 24 horas. Quando quebramos a regularidade das refeições, esse relógio interno se desajusta. O resultado é que o corpo não consegue eliminar adequadamente as toxinas acumuladas durante a noite. E aqui vai um conselho simples, mas vital. Jamais negligencie o café da manhã. Ele é o combustível que garante equilíbrio metabólico e proteção aos rins. Mas infelizmente há um terceiro hábito ainda mais comum e perigoso: o consumo excessivo de alimentos salgados logo cedo. Na mesa brasileira, assim como na coreana, é comum encontrar preparos com muito sal. No nosso caso, pense em aquele pão com mortadela carregado de sódio, uma tigela de caldinho salgado, ou até mesmo o hábito de comer carne seca logo cedo no sertão nordestino. Esses pratos podem ser saborosos, mas representam uma armadilha mortal para os rins. Vou compartilhar um caso real. Seu José, 68 anos, morador de Salvador, sempre começava o dia com feijão tropeiro bem salgado, acompanhado de carne de sol e um caldo espesso. Achava que estava se fortalecendo, até que um dia chegou ao hospital com tornozelos inchados, pressão de 20/12 e creatinina em 5,1. Sua função renal já tinha despencado para apenas 15%. Precisava de diálise imediata. O culpado? O excesso de sódio. A recomendação da Organização Mundial da Saúde é consumir no máximo 2.000 mg de sódio por dia, o equivalente a 5 gramas de sal, mas só um prato típico, como feijão tropeiro com carne seca, pode ultrapassar facilmente essa quantidade logo no café da manhã.
Quando o sal é ingerido em excesso, o corpo retém líquidos para equilibrar a concentração de sódio no sangue. Isso aumenta o volume sanguíneo e obriga o coração a bombear com mais força, elevando a pressão arterial. Os glomérulos, que são delicados emaranhados de vasos nos rins, recebem esse fluxo sob pressão altíssima. É como forçar uma mangueira de jardim com pressão além do limite. Cedo ou tarde, ela se rompe. Outro detalhe: para eliminar o excesso de sódio, os rins acabam expulsando também cálcio. Isso favorece a formação de pedras nos rins, e quem já teve cálculo renal sabe a dor insuportável que ele causa. Além disso, esses cálculos podem agravar ainda mais a perda da função renal. Estudos no Brasil mostram que nosso consumo médio de sódio é o dobro do recomendado pela OMS, e boa parte desse exagero vem justamente das refeições matinais, quando exageramos nos caldos, queijos muito salgados ou embutidos. Portanto, se você deseja proteger seus rins, reduza o sal logo cedo. Troque caldos pesados por sopas mais leves, como uma canja ou um caldo de legumes. Diminua embutidos e prefira frutas frescas, pão integral e ovos cozidos, em vez de pratos carregados de sódio. Mas ainda não terminamos. Há um quarto hábito que pode destruir os rins de maneira ainda mais rápida: tomar remédios ou suplementos em jejum logo ao acordar. Esse é um erro incrivelmente comum. Quantas pessoas você conhece que levantam e, antes mesmo de comer, já tomam anti-inflamatórios para a dor, comprimidos para a pressão, cápsulas de vitaminas ou até chás de ervas naturais? Vou contar o caso da dona Helena, 64 anos, moradora de Curitiba. Ela sofria de artrite há 15 anos e tomava, em jejum, comprimidos anti-inflamatórios todas as manhãs. Além disso, acreditava estar cuidando da saúde ao ingerir cápsulas de vitamina C, vitamina D e outros suplementos. Um dia chegou à emergência com inchaço pelo corpo, diurese praticamente ausente e creatinina em 6,8. Precisou iniciar diálise imediatamente por causa de uma insuficiência renal aguda causada pelo uso prolongado e inadequado de medicamentos. E qual é o mecanismo desse dano? Vamos por partes. Os anti-inflamatórios conhecidos como AINES, anti-inflamatórios não esteroidais, bloqueiam a produção de prostaglandinas, substâncias que dilatam os vasos sanguíneos nos rins, garantindo o fluxo adequado. Sem essas substâncias, os vasos se contraem, o sangue chega em menor quantidade e os néfrons sofrem danos irreversíveis. Quando isso acontece em jejum, o risco é ainda maior, pois a concentração da droga no sangue sobe rapidamente. E lembre-se, ao acordar, o corpo já está desidratado. A combinação é explosiva. Quanto aos suplementos, também há perigos. Doses altas de vitamina C aumentam a formação de oxalato, favorecendo cálculos renais. O excesso de vitamina D eleva o cálcio no sangue, que pode se depositar nos rins e comprometer seu funcionamento. Para completar, muitos produtos ditos naturais contêm substâncias tóxicas aos rins, como o ácido aristolóquico, já associado ao desenvolvimento de doença renal crônica. De acordo com a Sociedade Americana de Nefrologia, cerca de 20% dos casos de insuficiência renal aguda estão ligados ao uso de medicamentos ou suplementos, e o Brasil segue a mesma tendência. Portanto, fica aqui um alerta sério. Remédios e suplementos só devem ser tomados com orientação médica, sempre após a refeição, nunca em jejum. Mas, infelizmente, ainda resta um quinto e último hábito matinal, aquele que muitos acreditam ser saudável, mas que pode ser um dos maiores inimigos dos rins. Prepare-se. Esse ponto final é chocante. Chegamos ao quinto e último hábito matinal fatal: praticar exercícios físicos intensos imediatamente após acordar. Pode parecer estranho, afinal, sempre ouvimos que se exercitar faz bem. De fato, a atividade física é essencial para a saúde, mas quando feita de maneira errada, em um momento crítico do dia pode se tornar um inimigo silencioso para os rins. Veja o exemplo do seu Raimundo, de 71 anos, morador de Fortaleza. Durante 10 anos ele acordava às 5 da manhã, calçava o tênis e ia direto subir a serra próxima de casa. Não bebia água, não fazia alongamento, apenas começava a caminhada íngreme em ritmo acelerado. Parecia saudável, até o dia em que desmaiou no meio da trilha e precisou ser levado às pressas ao hospital. Os exames mostraram creatinina 4 vezes acima do normal
e pressão arterial de 21/13, um quadro clássico de insuficiência renal aguda por desidratação associada ao esforço físico em jejum. Mas por que isso acontece? São 3 os principais motivos. Desidratação. Como já vimos, após uma noite de sono, o corpo está naturalmente desidratado. Iniciar exercícios sem antes repor líquidos agrava esse quadro. Durante a prática, ainda há perda de água pelo suor, o que engrossa o sangue e reduz drasticamente o fluxo renal. Isso ativa o sistema renina-angiotensina, que contrai os vasos sanguíneos e aumenta a pressão, uma sobrecarga perigosa para os rins. Aumento súbito da pressão arterial. Ao se levantar e já começar uma corrida ou subida intensa, a pressão dispara de forma abrupta. Em pessoas de meia idade ou idosos, que muitas vezes já têm artérias endurecidas pela aterosclerose, esse aumento súbito pode danificar os vasos microscópicos dos rins. Excesso de hormônios do estresse. Exercícios intensos em jejum provocam liberação de grandes quantidades de adrenalina e cortisol. Esses hormônios elevam a pressão e contraem ainda mais os vasos sanguíneos renais. O resultado, lesão cumulativa nos néfrons. Ou seja, o que parecia um gesto de cuidado com a saúde pode, na verdade, ser uma bomba relógio para os rins. Agora que você conhece os 5 hábitos matinais fatais, urinar antes de beber água, pular o café da manhã, exagerar no sal, tomar remédios ou suplementos em jejum e fazer exercícios intensos logo após acordar, é hora de falar sobre as soluções práticas. Sim, há esperança, e tenho inúmeros pacientes que provaram isso. Um exemplo inspirador é o da dona Clarice, de 66 anos, moradora de Belo Horizonte. Quando chegou ao meu consultório, sua creatinina estava em 2,8, indicando que seus rins já funcionavam com apenas 40% da capacidade. E o pior, ela praticava os 5 hábitos que mencionei. Com disciplina e força de vontade, ela seguiu todas as orientações que vou compartilhar com você agora. Em 6 meses, sua creatinina caiu para 2,1. Em 1 ano, chegou a 1,8, recuperando cerca de 60% da função renal. Uma melhora surpreendente para quem já estava em fase crítica. Então, o que exatamente ela fez? 3 soluções-chave. Nos primeiros 30 minutos após acordar, beba água. Esse é o chamado tempo de ouro para os rins. Logo ao se levantar, tome um copo de água morna ou em temperatura ambiente, devagar. Evite água gelada que pode irritar o estômago. Espere cerca de 10 minutos e só então vá ao banheiro. Esse simples gesto reidrata o corpo, normaliza o fluxo sanguíneo renal e protege os néfrons. Reduza o sal e melhore o café da manhã. Troque caldos e pratos muito salgados por opções leves, como canja, caldo de legumes, frutas frescas, pão integral e ovos cozidos. Se quiser comer arroz, prefira o integral ou o misto com grãos. Inclua verduras como pepino, couve-flor ou brócolis, ricos em potássio, que ajudam a eliminar o sódio. Coma devagar e em pequenas porções. Assim, os rins trabalham de forma equilibrada. Nunca tome remédios ou suplementos em jejum. Se precisar de anti-inflamatórios, vitaminas ou qualquer outro comprimido, faça isso sempre após a refeição, de preferência 30 minutos depois. E não use suplementos sem orientação médica. Produtos naturais também podem ser tóxicos. O segredo é moderação e acompanhamento profissional. Além disso, adote a regra de ouro para os exercícios. Aguarde pelo menos 1 hora após acordar. Hidrate-se bem e faça aquecimento antes de iniciar. Comece devagar, aumentando a intensidade aos poucos. A realidade dura. Preciso repetir um ponto fundamental. Os néfrons não se regeneram. Uma vez destruídos, não há como recuperá-los. Por isso, as escolhas de hoje definem o seu futuro. Pergunte-se, daqui a 10 anos, você quer estar 3 vezes por semana, 4 horas por sessão, preso a uma máquina de diálise? Ou prefere caminhar com seus netos na praça, com energia e saúde? A decisão está nas suas mãos. Recapitulando. Os 5 hábitos matinais que destroem os rins são: urinar antes de beber água, pular o café da manhã, comer alimentos muito salgados pela manhã, tomar remédios ou suplementos em jejum, praticar exercícios intensos logo ao acordar. Se você reconheceu algum desses hábitos na sua vida, precisa agir agora.
Não espere os sintomas aparecerem. Lembre-se, quando eles surgem, geralmente já é tarde demais. Convite final. Gostaria de pedir algo a você. Escreva nos comentários quais são seus hábitos matinais. Você costuma tomar água ao acordar? Pula o café da manhã? Faz caminhada cedo? Compartilhe sua experiência e como pretende mudar. Seu relato pode salvar outras pessoas. Se este conteúdo foi útil, não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você receberá mais informações preciosas para proteger sua saúde. E se você conhece alguém, um familiar, amigo ou vizinho, que sofre com pressão alta, diabetes ou tem histórico de problemas renais, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Pode ser o detalhe que fará diferença entre a vida e a doença. Meu desejo sincero é que você proteja seus rins e viva muitos anos com saúde e alegria. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Na próxima vez trarei novas orientações valiosas para a sua saúde. Até breve, e que seus rins trabalhem silenciosos, firmes e saudáveis por toda a sua vida.